Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com o maestro Denis Pinheiro. Bom, Denis, para a gente voltar um pouquinho para a sua história, antes de você continuar contando, eu queria que você contasse a história desse violino aí, que é do século XVII, né? Isso, exatamente. Eu estava viajando como espala da orquestra de Barra Mansa. Viajamos o Brasil inteiro, fomos tocar na Sala São Paulo, Teatro Municipal do Rio, em Porto Alegre, fomos tocar em Rio Grande do Sul, fomos tocar em Brasília, fomos tocar no Festival Mimo, viajava o Brasil inteiro. E aí um amigo meu, esse Wellington, né, Wellington Dennis, tem um rapaz que, minha irmã mora em Londres, e comprou um violino. E ele viu você tocando e falou para você, que gostaria de oferecer o violino para você. Aí o violino é muito bom. E aí, o que aconteceu? Eu vi o violino, né? Ele entrou em contato comigo, entrei conversando com ele, e ele falou assim, ó, você é muito talentoso, rapaz. Você paga quando você puder. Daí eu paguei quando eu pude e estou com um violino que eu nunca esperava na minha vida, é um violino contemporâneo de Vivaldi, de Bach. Espetacular esse violino aqui. Quantos violinos você tem na sua casa? Eu tenho um violino barroco, que a montagem dele é diferente, né? Tenho um violino que eu ganhei, que eu gostaria de contar a história rápida, na faculdade, né? A história desse violino é muito interessante. Eu fui para Feio Camargo, logo depois do festival, em 1994. Toquei para o saudoso professor Jorge Kisser, que tem uma história maravilhosa. Ele foi um músico, chefe das violas, no Teatro Municipal do Rio, de São Paulo. Tinha um quarteto de cordas, e ele começou a dar aula, e aí a Nancy, lá no festival, aquela mãe minha musical, falou para eu ir tocar para ele. Eu fui lá na Feio Camargo, bati na porta dele, ele tinha um cap assim, uma boina, na verdade, um terno vermelho assim, e um cachimbão assim. Daí rapazinho magrinho, com a caixa velha de violino, né? Cheguei e falei, eu sou o Denis e tal. Ele olhou para mim assim, ok, filho, daqui a pouco eu ouço você, estarei dando aula. Daí eu sentei, fiquei esperando. Era 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu falei, eu vou lá falar com ele, né? Eu bati na porta. Filho, esqueci de você. Por favor, entra. Daí, qual que é essa história? Eu falei, eu estudei violino na igreja quando pequeno, depois fui ter aula com esse Wellington, que foi uma pessoa fantástica na minha vida. Depois fiquei autodidata 3 anos e passei no Festival de Campos do Jordão. E aí, o que você quer tocar? Eu vou tocar um Capricho Paganini. Capricho Paganini? Daí eu toquei, depois que eu toquei o Capricho Paganini, ele soltou um palavrão. Daí ele falou assim, você vai tocar conosco? Não, vai lá no RH, não sei o quê. Daí eu entrei no conservatório, escola oficial, sem diploma de nada. E eu comecei a integrar o quinteto de Taubaté, já dando aula aos 18 anos de idade. Lá. Ano passado fizeram 30 anos da minha carreira lá. E aí o que aconteceu? Eu entrei sem faculdade nenhuma, né? E eu fui atrás disso aí. Primeiro eu fui fazer prova na escola. Ele era professor de História da Música na Escola Municipal de São Paulo. Ele falou, filho, eu falei assim, professor Jorge, eu toco, mas eu não sou contente com o som que eu tiro. Eu escutei na Rádio Cultura vários programas. Eu sei que eu consigo tocar essas obras que esses grandes tocam, mas tem alguma coisa faltando em mim. Eu sei, ou coisas faltando. Ele falou assim, filho, então você vai fazer prova na Escola Municipal de São Paulo. Primeiro, não se assuste, porque lá tem 5.000 candidatos para 30 vagas, mas 30 vagas assim, 2 de flauta, 3 de violino, tá? E ele pegou a ficha e eu fiz a inscrição. Já estava trabalhando no conservatório, fiz a prova em dezembro, saía o resultado primeira semana de fevereiro. Eu estou indo para trabalhar, né, cedo, pegar o ônibus com o violino. O meu vizinho, o Zetão, corre, Denis, meu Deus do céu, rapaz, eu esqueci ontem, ligaram de São Paulo, disse que você passou no negócio municipal lá, e era pra você ter ido ontem. Eu falei, ontem? Nossa, então eu fui no meu trabalho, falei com a minha chefe, falei, olha, aconteceu isso, eu vou ter que faltar hoje, então vai para São Paulo. Nisso, um aluno meu que estudava comigo já, ele também falei para ele fazer a prova e ele tinha passado. Daí nós fomos, pegamos um ônibus, quando eu cheguei era na Estação Vergueiro, no 960, em frente ao Centro Cultural. Cheguei lá, cada história. Chegou a minha vez para ser atendido, a moça falou assim,
de onde você é? Não, sei o que. Não, é o seguinte, ontem era para eu vir, só que eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, né? E o meu vizinho, o Zetão, ele me avisou agora, 8 horas da manhã. Agora são 2 horas da tarde, quando você chegar agora. Ela, não, pessoal do interior, não tá nem aí, não sei o que, isso aqui. Comecei a xingar, eu parado assim, ó, xingando. Nisso passa o diretor. O diretor, o que tá acontecendo? Ele perguntou pra mim, aconteceu isso. Ele olhou pra ela, olhou pra mim, faça a inscrição dele. Ela virou, a minha ficha estava na lata do lixo. Ela tinha jogado, ela tirou. Desculpa, estava numa massa. Vai, engraçado, você está literalmente na lata do lixo. O meu aluno viu, nossa, cara, professor, que isso? Daí eu fui ter aula com um gênio na escola municipal chamado Carlos Andenbal. Foi um monstro de professor para mim. Ele foi garoto prodígio, foi o violino solista da USESP, estudou em Bruxelas, na Bélgica, e estudou também no Conservatório Superior de Paris. E eu estava fazendo escola municipal de São Paulo e eu vou fazer vestibular. Fiz vestibular para a Unesp, para Santa Marcelina e para Mozarteum. O professor da Unesp me ligou, logo depois, uns dias depois que ele falou, Jefferson, Ayrton Pinto é o nome dele, um violinista fantástico, ele era espala da USESP, foi espala da Sinfônia de Boston, nos Estados Unidos, foi trazido pelo grande gênio Eliezer de Carvalho para ser espala na orquestra. Ele falou, Jefferson, eu peguei seu número aqui porque... Seguinte, você sabe que você passou em primeiro lugar, né? Eu falei, não, nem saiu o resultado, não, tô falando pra você. Parabéns. Como é que é a sua vida? Eu falei assim, porque você vai vir para São Paulo. Eu falei assim, olha, eu tenho uma mãe, uma irmã que depende de mim, né? E aí, eu falei, então é o seguinte, quanto você ganha? Você trabalha, eu trabalho no conservatório. Você não vai largar o conservatório aí, você vai fazer na Mozarteum. Porque na Mozarteum é assim, ele tem aula de manhã das 7 às 11, de tarde das 2 às 5 e de noite das 7 às 10 da noite. Então você consegue fazer em 2 dias todas as disciplinas. Nossa, que legal, né? Ele é professor. E os professores da Mozart são os mesmos que tem na Unesp e na Santa Marcelina. Você não vai estar, praticamente são os mesmos. Falei, puxa vida, que legal. E aí eu fui para fazer Mozart, eu fazia Escola Municipal de São Paulo, com o professor Carlos Andenbal. Daí eu era muito fã do Batman. Eu lia sobre o Bruce Wayne, que ele se passava de um aluno relapso, né? Mas estudava pra caramba. Daí eu falei pros professores assim, professores, quantas fotos eu posso ter no último semestre? Estou no último semestre do bacharelado. Tantas, eu vou faltar essas. O senhor me dá o telefone do senhor para eu saber da matéria e tal. Então, durante 6 meses, praticamente, eu não fiz o último semestre, mas eles sabiam que eu ia fazer a prova. Eu ia fazer a prova para eliminar. Daí, quando eu cheguei na semana da prova, né, sempre estudando, não foi assim, não pegar e não estudar a matéria. Daí eu bati na porta, já tinha começado a prova. Um professor, outro gênio, tem umas pessoas que aparecem na vida da gente sem sombra de dúvida. Olha, eu não tenho como falar que Deus não existe. Eu não tenho. Eu seria um completo ingrato, assim, uma pessoa... E seria o ato mais assim, inconsequente de eu falar que Deus não existe. Na minha opinião, assim, desculpa, mas não estou entrando em mérito religioso, mas Deus realmente existe. Daí, ele abriu a porta, ele pegou e fez assim comigo, o professor, Sheila Vera Pinheiro. A nossa Sheila, porque meu nome é Denis Pinheiro, né? A Sheila Vera Pinheiro. Esse professor era maluco, inteligente pra caramba. Não veio há 6 meses porque fez uma operação de troca de sexo. Então, não dava vindo. Daí o pessoal começou a dar risada, né? Ele tirou R$50, falou assim, vai lá em cima, compra cerveja. Pra todo mundo na sala. Porque a prova dele, ele mandava consultar, mas se você não estudasse pra caramba, nem com consulta você tirava 0. Era super complexo. Eu fui lá, cheguei, fiz a prova, tirei uma nota boa, tirei. No outro dia eu tô na sala estudando pra prova instrumental, ele bate na porta. Jefferson, meu nome é Jefferson Denis, né? Jefferson, seguinte, você sabe que essa aqui é minha última semana aqui na faculdade. Não tô sabendo, faltei 6 meses, né? Ele falou assim, esse violino pertenceu ao meu avô. Ele foi reformado em 1917. Você é muito talentoso, toma pra você. Deu o violino na minha mão, assim, a caixa velha, assim. Ele foi saindo, né? Eu abri o violino assim, enquanto ele tava saindo. Falei, nossa, 1917. Deve ter sido feito no século XIX, né? Daí, eu corri atrás dele. Falei, senhor, mãe, muito obrigado. Vai pro diabo e carrega, esse violino era pra você mesmo. Falou assim pra mim. Daí, meu amigo,
Esse violino eu levei em 2 luthiers. Os luthiers ofereceram para mim, na hora, assim. Um ofereceu, pago $15 mil nele. Então vale mais, né? Eu sei que eu ganhei esse violino. Foi um prêmio. Eu ia saber que na última semana, quando o professor Ayrton Pinto lá, quando eu passei na Unesp, né? E na Santa Marcelina e na Mozart, eu ia saber que depois, na última semana, eu ia ganhar um violino ainda. Eu nunca tive isso aí, né? E aconteceu uma coisa muito assim que mexeu comigo absurdamente. Eu estava fazendo na Mozart, bacharelado em violino, e eu descobri que a Escola Municipal de São Paulo, essa que minha lista estava no lixo, mandou gente para fora do país. Assim, o nível lá é muito alto de ensino de música. Eu descobri que ela não é reconhecida pelo MEC. O que seria isso? Você tem que entrar com uma documentação para poder a escola se tornar oficial. Então, eu falei, professor Zadenbaum, a escola aqui mandou gente para tudo quanto é parte do mundo. Isso os diretores deveriam ter visto essa parte, né? Para oficializar a escola, né? Tem que entrar com o MEC, tem uma série de regras, né? E eu peguei e falei assim, professor, eu quero ter aula particular do senhor também. E eu, no conservatório que eu dou aula, né, eu falei para os professores, eu quero fazer a prova, ter o nível médio aqui, né, que aqui o curso são 8 anos, né. Daí os professores, nem precisa você fazer prova, no final de ano a gente te dá o diploma. Não, eu vou fazer. E eu fiz todas as aulas, teoria, solfejo, harmonia, contraponto, história da música, tudo. E sendo professor, era até engraçado que eu sentava na sala, né, daí o professor, vai embora. Eu falei, não, fiz. E aí, esse Jorge Kissel, que era o primeiro violino no Quinteto de Taubaté, pegou e falou assim para mim, 2 dias antes, olha como a vida é um negócio muito doido, né? Ele falou assim, filho, para que ninguém fale que essa prova foi uma farsa, eu chamei o professor Nathan Schwartzman para ficar na sua banca. O Nathan Schwartzman era aquele violinista que eu assistia quando eu tinha 15 anos. TV Cultura lá. E TV Cultura, ele foi premiado internacional, foi o primeiro espalha da USESP. Eu falei, o Nathan. Daí, teve olha que doideira. 2 dias depois, está o Nathan Schwartzman, o professor Jorge, o outro professor coordenador da Fego Camargo, a esposa dele, e eu faço a prova. Quando eu acabei de tocar, ele levantou assim, esse pessoal é meio estilosão. Filho, segunda-feira eu quero você na USP. Eu assim que eu entrei na USP, ele me convidou, foi aluno especial da USP. Eu falei, mas segunda-feira, professor, eu estou indo para a França. O que está acontecendo? Não, tem um intercâmbio que uma brasileira que está fazendo doutorado em Paris, ela é aqui de Guaratinguetá e entrou em contato com a Escola Magda Tagliaferro, a Escola Municipal de São Paulo, a Escola Nacional, né, no Rio de Janeiro, a Fego Camargo aqui, e vários brasileiros foram selecionados para ir tocar lá e eles vão vir tocar aqui no Brasil. E aí, olha como é a vida. Ficamos 2 meses praticamente tocando, Sèvres, Bellegarde, Paris, fomos tocar na Suíça também, era perto de Sèvres. E aí quando eu fui para viajar, né, antes da prova com o Natan, eu falei para esse professor Carlos Zadenbaum, professor, eu vou... Detalhe, hein? Como aparece anjo? O Wellington, aquele com 3 anos, depois com 3 anos, ele nunca cobrou 1 centavo para mim. O Carlos Zadenbaum, eu fui ter aula com ele na casa dele, eu fazia aula na escola municipal, tive aula, acabei, fui tirar o talão de cheque para pagar. Ele falou, não faça isso. Como não faça isso? O que eu estou fazendo? Você foi o único aluno que eu tive, você não vai pagar nada. Ele me dava aula de 8 horas seguida sem cobrar 1 centavo. Hoje uma aula de violino em São Paulo, para você ter uma ideia, é uma faixa de R$300 a hora. 4 horas no mês, R$1.200. Eu ficava 8 horas na casa, chegava 1 hora e ele não cobrou nada. E aparecem umas pessoas na vida da gente que assim. E o Nathan Schwartz me convidou para ser aluno dele na USP, né? Isso era em dezembro, foi a primeira semana de dezembro. E eu tinha feito a aula com o Carlos Zadenbaum, uma semana antes, falei, professor, eu vou para Paris e tal. Ele falou, que legal, filho, tal. Eu estudei lá em Paris, tal, a gente foi até recital. Daí ele pegou e falou assim, quando você voltar, daí retoma as aulas, normal. Quando eu voltei, esse meu professor Carlos Zadenbaum tinha tido um derrame. E ele ficou 10 anos em coma.
E eu não sabia que o Carlos Anibal estudou junto com o Nathan Schwartzman, com a grande violinista brasileira chamada Paulina de Ambrosio. Essa Paulina de Ambrosio, ela foi uma gênia, assim. Ela, com 12 anos, estreou na Europa tocando o concerto de Tchaikovsky. Daí, quando o Villa-Lobos montou a Escola Nacional, chamaram da Europa e ela foi professora. Olha que eu não sabia. Do Nathan Schwartzman e do Carlos Anibal. O Nathan Schwartzman ganhou uma bolsa para estudar na Juilliard School de Nova York. O Carlos Anibal ganhou uma bolsa para estudar em Paris. Não é muito doido? Eu não sabia que os dois tinham estudado com a mesma professora há mais de 40 anos atrás. Agora, para a gente encerrar esse segundo bloco, eu queria que você mais um trechinho para a gente apreciar o seu talento também. Opa, eu vou mostrar um pouquinho de vários estilos, né? Eu toquei um clássico, vou tocar agora para vocês uma música cigana, tá? Czardas. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.